Alfredo, um burro trabalhador, sentia o peso de cada amanhecer. A fazenda, castigada pela seca, parecia um cenário de tristeza. Ele via os outros animais passeando com uma leveza que ele não conseguia entender. Enquanto isso, Alfredo arrastava os dias, se perguntando: será que sua vida tinha algum significado, além do esforço sem fim? Era como se o trabalho e as dificuldades fossem companheiros inseparáveis, deixando pouco espaço para a felicidade ou autoestima. No fundo, Alfredo não era preguiçoso. Ele dava tudo de si em cada tarefa. Mas no silêncio da noite, sua mente era tomada pela reflexão. Por que ele não sentia a mesma paz dos outros? As gotas de suor que caíam do seu rosto eram marcadas por um misto de superação e tristeza. E a fé que antes o movia começava a vacilar. Era difícil acreditar que algo pudesse melhorar naquele lugar onde a terra seca parecia roubar até os sonhos. Ainda assim, Alfredo era observador. Ele notava que, enquanto ele estava atolado na luta, algumas pequenas coisas ao redor continuavam insistindo em existir. Uma borboleta colorida, por exemplo, dançava pelo ar, alheia às dificuldades da fazenda. Essa cena despertava algo em Alfredo. Ele se perguntava como algo tão frágil podia parecer tão resiliente diante do mesmo cenário que o desanimava. Seria aquilo um sinal, uma lição que ele ainda não compreendia? A cada dia que passava, Alfredo não conseguia esquecer aquela borboleta. Havia algo em sua leveza, em sua coragem de continuar, que o inspirava a refletir. Talvez a felicidade não estivesse naquilo que ele fazia, mas na maneira como enxergava as coisas. E assim, plantava-se nele uma semente, a motivação para encontrar um propósito maior. Inspirado pela borboleta que parecia dançar em meio ao caos, Alfredo decidiu que precisava de algo mais. Ele sabia que a mudança não viria de repente, mas sentia a motivação brotando como uma planta em terra seca. Decidido a buscar respostas, ele se colocou em movimento. Foi quando encontrou uma coruja sábia, empoleirada em um galho torto. A presença dela parecia irradiar uma calma que Alfredo nunca havia experimentado. A coruja o ouviu atentamente, sem julgamentos. Alfredo contou sobre suas frustrações, seus medos e aquela sensação esmagadora de não ser suficiente. A coruja, com paciência, lhe disse: a vida é cheia de desafios, mas é a maneira como os enfrentamos que define quem somos. Fé, meu amigo, é como asas invisíveis. Elas te sustentam, mesmo quando o chão desaparece. Suas palavras eram um convite à reflexão e ao autoconhecimento. Mas a coruja não parou por aí. Ela explicou que o primeiro passo para a superação era encarar as próprias limitações sem medo. É preciso acreditar que há força dentro de você, mesmo quando tudo parece desmoronar, ela disse. Alfredo sentiu algo mudar em seu coração. Era como se um sopro de esperança começasse a afastar a tristeza que ele carregava. Motivação e coragem se tornaram suas novas palavras-chave. Ao sair dali, Alfredo se sentia diferente. A conversa com a coruja foi como uma luz em meio à escuridão. Ele ainda não sabia exatamente como enfrentar os obstáculos da vida, mas tinha a certeza de que precisava começar. E pela primeira vez, ele acreditava que poderia fazer isso com fé e resiliência. Afinal, se uma borboleta frágil podia voar acima da aridez, ele também poderia encontrar um novo caminho. Com sua nova determinação, Alfredo começou a mudar sua postura. Mas como em toda jornada, ele logo encontrou obstáculos. Entre eles estava a cabra sarcástica da fazenda, que não perdia uma chance de debochar. Acha que vai mudar o mundo, Alfredo? Você mal consegue carregar água, ela dizia rindo. As palavras cortavam fundo, despertando dúvidas em Alfredo, mas ele se lembrou do que a coruja disse. As opiniões alheias só têm poder se você lhes der importância. Embora não fosse fácil, Alfredo decidiu que precisava blindar sua autoestima.
Ele aprendeu a refletir antes de reagir às provocações. Cada crítica era transformada em combustível para sua resiliência. Afinal, ele estava em busca de algo maior e não havia espaço para ser derrubado por quem não entendia sua jornada. Você pode rir, ele pensava, mas eu sei que estou no caminho certo. A força que crescia dentro dele era maior do que qualquer zombaria. O caminho, porém, ainda era cheio de desafios. Alfredo percebeu que a verdadeira superação não era apenas física, mas mental e emocional. Ele começou a focar no que realmente importava, sua própria evolução. Ao deixar de lado as vozes negativas, Alfredo sentia-se mais leve. Era como se ele finalmente estivesse começando a voar, assim como aquela borboleta que o inspirara. E a cada dia, sua fé em si mesmo e em algo maior só aumentava. A jornada de Alfredo não era solitária. Ele carregava consigo as lições da coruja e a inspiração que tirava de pequenas coisas ao redor. As críticas da cabra agora não passavam de ruídos distantes. Alfredo sabia que sua história estava apenas começando. E cada passo que ele dava o levava mais perto de algo extraordinário. Mas ele ainda precisava enfrentar seus maiores desafios. Depois de tantas batalhas internas e externas, Alfredo finalmente retornou à fazenda. Mas algo havia mudado. Ele já não era o mesmo burro que vivia preso na tristeza e no desânimo. Sua jornada de superação havia transformado não só seu coração, mas também sua visão de mundo. Alfredo carregava consigo uma força silenciosa, uma fé inabalável e uma autoestima que parecia brilhar em cada gesto. Era como se ele tivesse encontrado, enfim, a paz que tanto buscava. Os outros animais logo notaram a mudança. Curiosos, começaram a perguntar o que havia acontecido. Alfredo, com humildade, compartilhava suas reflexões. Ele falava sobre o poder de ignorar as críticas destrutivas, de encontrar inspiração em pequenos momentos e de acreditar que mesmo a maior tristeza pode dar lugar à felicidade. Suas palavras eram cheias de motivação, como sementes sendo plantadas nos corações daqueles que o ouviam. Mas Alfredo sabia que sua missão não era apenas contar sua história. Ele queria mostrar, com ações, que qualquer um poderia transformar a própria vida. Cada tarefa na fazenda, antes tão pesada, agora era feita com propósito. Alfredo enxergava os desafios como oportunidades de crescimento. A resiliência que ele cultivara era agora um exemplo vivo para todos ao seu redor, como uma luz que iluminava até os cantos mais sombrios. E assim, a fazenda, antes tão marcada pela seca e pela tristeza, começou a mudar também. Inspirados por Alfredo, os outros animais passaram a acreditar que as adversidades não precisavam definir suas vidas. A fé que ele trouxe consigo tornou-se um ponto de partida para algo maior. Mas Alfredo sabia que ainda havia muito a aprender e a ensinar. Ele estava apenas começando sua nova jornada. Então me diga, o que você vai fazer com tudo isso que acabou de aprender? Vai continuar carregando o peso da tristeza ou vai decidir transformar sua dor em superação? A escolha está nas suas mãos. Pense em quantas vezes você já duvidou de si mesmo e ainda assim sobreviveu. Agora é o momento de dar o próximo passo, de acreditar que você é mais forte do que qualquer desafio que apareça no seu caminho. Olhando para a sua vida agora, o que você pode mudar? Pequenas ações já podem trazer grandes resultados. Que tal começar pela maneira como você vê os problemas? Eles não são inimigos, mas mestres disfarçados, te ensinando a crescer. Fé, motivação e resiliência não são palavras vazias. Elas são ferramentas que podem transformar sua história, mas apenas se você decidir usá-las. E se você quer continuar nessa jornada de crescimento, não faça isso sozinho. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar inspiração e motivação para enfrentar os desafios com mais força e confiança.
Porque a vida não é sobre evitar quedas, mas sobre se levantar mais forte a cada vez. E aí, você está pronto para mudar?